Existe uma palavra que divide as pessoas em dois grupos completamente diferentes quando é pronunciada: manifestação. Para um grupo, é a lei mais poderosa que existe. Para o outro, é ilusão disfarçada de filosofia. E a ironia é que os dois grupos estão parcialmente certos e parcialmente errados, porque estão falando de coisas diferentes usando a mesma palavra. A manifestação que não funciona é a que a maioria das pessoas conhece. Você visualiza o que quer, acredita com força suficiente e espera que o universo entregue. Essa versão de manifestação falha porque coloca o poder fora de você, num universo que vai ou não vai responder dependendo da intensidade da sua crença. A manifestação que os estoicos praticavam e que produzia resultados verificáveis ao longo de décadas é completamente diferente. Não é sobre convencer o universo de nada. É sobre alinhar quem você é, como você pensa, como você decide e como você age de uma forma que torna o que deseja uma consequência inevitável de quem você se tornou. Não mágica, não sorte, causa e efeito, operando de formas que a maioria das pessoas nunca examina com profundidade suficiente para ver. Marco Aurélio manifestou a capacidade de governar o maior império da história com uma sabedoria que ainda hoje é estudada. Não porque o universo escolheu ele, porque passou décadas construindo internamente o tipo de pessoa que aquele papel exigia. A manifestação foi o resultado de uma transformação interna deliberada e consistente, não de um desejo intenso enviado para forças externas. Sêneca manifestou uma influência e uma prosperidade que sobreviveram ao exílio, à perda e à adversidade extrema. Não porque tinha sorte especial, porque havia desenvolvido um conjunto de princípios e de hábitos que criavam valor de forma tão consistente que oportunidades chegavam até ele, independente das circunstâncias externas que encontrava. Epicteto manifestou uma liberdade e uma paz que imperadores invejavam partindo de zero, como escravo, sem nenhum recurso externo. Não porque o universo o favoreceu, porque havia compreendido uma lei fundamental sobre como a realidade humana funciona e havia aplicado essa compreensão com uma consistência que produzia resultados que pareciam inexplicáveis para quem não entendia o processo. Hoje, você vai aprender as 10 leis estoicas para manifestar tudo que genuinamente deseja na vida. Não são técnicas de visualização ou de pensamento positivo. São leis profundas sobre como o ser humano cria a realidade que vive, através de quem é, de como pensa e de como age de forma consistente ao longo do tempo. Antes de começar, curte esse vídeo agora. Escreve nos comentários: eu manifesto através de quem me torno, não do que desejo. Compartilha com alguém que está esperando o universo entregar o que poderia estar construindo. Se inscreve no canal. E fica até o final, porque a 10ª lei é a que mais vai surpreender você sobre o que manifestação realmente significa. Número 1. A lei do ser que antecede o ter. Marco Aurélio escreveu algo que contradiz completamente a lógica da manifestação popular. Não pergunte o que o mundo pode te dar, pergunte que tipo de pessoa você precisa ser para que o que deseja seja uma consequência natural de quem você é. Essa inversão muda tudo sobre como você pensa sobre conseguir o que quer. A manifestação popular opera na lógica do ter. Se eu tiver isso, serei aquela pessoa. Se o dinheiro chegar, serei próspero. Se a oportunidade aparecer, serei corajoso. Se o relacionamento certo chegar, serei completo. O problema com essa lógica é que ela coloca a transformação como consequência do recebimento, em vez do recebimento como consequência da transformação. A lei estoica opera na lógica inversa e muito mais poderosa. Quem você se torna determina o que você atrai.
A pessoa próspera não atrai dinheiro após se tornar próspera. Ela atrai dinheiro porque age, pensa e decide como alguém próspero antes de ter o dinheiro que confirma a prosperidade externamente. A pessoa corajosa não age com coragem depois que a oportunidade garante segurança. Ela cria oportunidades porque age com coragem antes de ter garantias. Sêneca chamava isso de transformação que precede a manifestação. Você não manifesta o que deseja. Você manifesta o que você é. E mudar o que você manifesta exige mudar o que você é. Não intensificar o desejo pelo que quer receber. A aplicação prática é simples e exigente. Identifique o que você quer manifestar. Então, pergunte com honestidade: que tipo de pessoa teria isso como consequência natural de quem é? Quais são os valores, os hábitos, as decisões, a forma de se relacionar com o mundo que essa pessoa tem? E comece a ser essa pessoa agora, antes de ter o que quer, não para enganar o universo, mas porque é isso que cria o que você quer como resultado real. A aplicação prática é simples e exigente. Identifique o que você quer manifestar. Então pergunte com honestidade: que tipo de pessoa teria isso como consequência natural de quem é? Quais são os valores, os hábitos, as decisões, a forma de se relacionar com o mundo que essa pessoa tem? E comece a ser essa pessoa agora, antes de ter o que quer. Não para enganar o universo, mas porque é isso que cria o que você quer como resultado real e verificável ao longo do tempo. A diferença entre essa abordagem e a manifestação popular não é filosófica. É prática e verificável. A manifestação popular que espera que o universo entregue não tem um mecanismo claro pelo qual o resultado chega. A manifestação estoica que transforma quem você é tem um mecanismo absolutamente claro. Quem você se torna determina o que você cria, atrai e recebe como consequência natural de ser quem é. Escreve nos comentários: eu manifesto através de quem me torno, não do que desejo. Número 2. A lei da clareza que direciona. Sêneca escreveu a frase que resume essa lei com uma precisão que nenhuma reformulação melhora. Para um navio sem destino, nenhum vento é favorável. Meio no contexto da manifestação, essa frase revela por que tantas pessoas que querem muito não chegam a lugar nenhum específico. Porque o que querem não é claro o suficiente para que as ações cotidianas se alinhem em direção a isso. Querer mais dinheiro não é um destino. É uma direção vaga que pode ser seguida por 1000 caminhos diferentes, a maioria dos quais nunca convergem num resultado concreto. Querer acumular R$200 mil em reserva financeira nos próximos 3 anos para ter a liberdade de mudar de carreira sem pressão é um destino. Tem especificidade suficiente para que cada decisão cotidiana possa ser avaliada em relação a ele. Querer uma vida melhor não é um destino. Querer passar 4 horas por semana com seus filhos, fazendo algo que genuinamente importe para os dois, a partir do próximo mês, é um destino. A especificidade é o que transforma desejo em manifestação, porque é o que permite que suas ações cotidianas se alinhem em direção a algo real, em vez de se dispersar em múltiplas direções que nunca convergem. Marco Aurélio tinha uma clareza sobre o que queria manifestar, que era verificável nas suas ações cotidianas. Queria ser o tipo de imperador que seus súditos se lembravam com gratidão. Queria governar com sabedoria, que sobrevivesse além da sua vida. Queria ser o tipo de pai e de marido que seus valores exigiam. Cada um desses destinos era específico o suficiente para que as ações cotidianas pudessem ser avaliadas em relação a eles. A lei da clareza que direciona tem uma aplicação imediata. Escreva em papel o que você quer manifestar com especificidade suficiente para que outra pessoa possa verificar se você chegou lá ou não.
Se não consegue descrever o que quer de forma que outro possa verificar, o que você tem é um desejo vago, não um destino claro. E desejos vagos produzem resultados vagos, independente da intensidade com que são desejados. Comente: minha clareza sobre o destino faz cada passo ir na direção certa. Número 3. A lei da identidade que atrai. Epicteto ensinava seus alunos com uma consistência que os perturbava inicialmente. Primeiro decida quem você é, então haja de acordo. O mundo responde ao que você é muito mais do que ao que você pede. Existe uma mecânica real e verificável por trás dessa lei que não tem nada de místico. As pessoas ao seu redor percebem quem você é muito antes de perceberem o que você diz. A forma como você entra numa sala, como você trata um garçom, como você responde quando algo dá errado, como você fala sobre outros quando eles não estão presentes, como você lida com a pressão, tudo isso comunica quem você é de forma que nenhuma declaração verbal consegue substituir ou superar. E as oportunidades chegam ou não chegam baseadas nessa comunicação não verbal de identidade. A pessoa que irradia a energia de alguém, que cria valor genuíno, atrai colaborações que a pessoa que irradia a energia de alguém, que busca extrair valor, nunca vai atrair. A pessoa que irradia confiança, fundada em competência real, atrai as oportunidades que a pessoa que irradia insegurança afasta antes que apareçam. Sêneca observava isso em Roma com uma precisão que ainda hoje é válida. As pessoas mais bem-sucedidas que conhecia raramente eram as que mais pediam ou as que mais falavam sobre o que queriam. Eram as que tinham desenvolvido uma identidade tão clara e tão sólida que o que precisavam chegava até elas como consequência natural de quem eram. A lei da identidade que atrai tem uma aplicação prática imediata. Durante uma semana, observe suas ações e decisões não a partir de o que preciso fazer, mas a partir de isso é o que a pessoa que quero ser faria. Essa mudança de perspectiva, mantida com consistência, começa a alinhar gradualmente quem você é com quem precisa ser, para que o que deseja se manifeste como resultado natural. A lei da identidade que atrai tem uma aplicação prática imediata. Durante uma semana, observe suas ações e decisões não a partir de o que preciso fazer, mas a partir de isso é o que a pessoa que quero ser faria. Essa mudança de perspectiva, mantida com consistência, começa a alinhar gradualmente quem você é com quem precisa ser, para que o que deseja se manifeste como resultado natural e inevitável. Sêneca observava isso em Roma, com uma precisão que ainda hoje é válida. As pessoas mais bem-sucedidas que conhecia, raramente, eram as que mais pediam ou as que mais falavam sobre o que queriam. Eram as que tinham desenvolvido uma identidade tão clara e tão sólida que o que precisavam chegava até elas como consequência natural de quem eram e não de quanto desejavam ou de como pediam. Número 4. A lei da ação que precede o resultado. Marco Aurélio escreveu algo que vai diretamente contra a passividade que a manifestação popular frequentemente cria. Não espere. A hora nunca vai ser perfeita. Comece onde você está. Use o que você tem, faça o que você pode. Essa instrução não é sobre perfeição. É sobre o princípio fundamental de que manifestação real começa com ação real, não com desejo intenso. A manifestação popular cria uma armadilha específica. Você visualiza, você deseja, você acredita e espera. Porque se o universo vai entregar, sua função é principalmente receptiva. Essa passividade é exatamente o que impede que a manifestação aconteça, porque remove o elemento que mais contribui para criar o que você quer, a ação consistente na direção certa. Os estoicos eram filósofos da ação, não da ação frenética e desesperada.
da ação deliberada, consistente e alinhada com os valores que haviam claramente definido. Marco Aurélio acordava antes do sol, não para meditar sobre o que queria receber, para fazer o que precisava ser feito de forma excelente, dia após dia, com uma consistência que ao longo do tempo criava os resultados que a maioria das pessoas apenas desejava. Sêneca dizia que o trabalho é a oração que o universo realmente responde. Não porque o universo pune quem não trabalha, mas porque a ação consistente na direção certa é o mecanismo pelo qual a realidade desejada é literalmente construída, não atraída de fora. Construída de dentro para fora, tijolo por tijolo, decisão por decisão, ao longo do tempo suficiente para que o que foi construído seja visível e verificável. A lei da ação que precede o resultado tem uma aplicação que começa agora. Identifique a menor ação concreta que você pode tomar hoje na direção do que quer manifestar. Não a ação perfeita, a menor ação real. E tome essa ação hoje, não amanhã quando as condições estiverem melhores. Hoje com as condições que existem, porque o amanhã das condições perfeitas raramente chega, e cada dia sem ação é um dia de manifestação que não aconteceu. Escreva nos comentários: minha ação consistente é o mecanismo da minha manifestação. Número 5. A lei do valor que magnetiza. Epicteto observava algo sobre como as melhores coisas chegavam às pessoas que admirava. O que você busca raramente vem quando você o busca com desespero. Vem quando você se torna valioso o suficiente para que venha até você. Existe uma lei econômica e humana que os estoicos identificavam com clareza. Valor cria atração. Quando você cria genuinamente mais valor do que a maioria das pessoas disponíveis para fazer o que você faz, o mercado, as pessoas e as oportunidades chegam até você de forma que não exige perseguição constante. Não porque o universo recompensa a virtude de forma mágica, mas porque valor real é raro e raridade cria demanda que chega sem precisar ser perseguida. Sêneca não construiu a influência que teve em Roma através de networking calculista ou de autopromoção constante. Construiu, entregando consistentemente, algo que as pessoas ao redor encontravam genuinamente valioso e que não encontravam em qualquer outro lugar com a mesma qualidade. Essa entrega consistente de valor criou uma reputação que atraía oportunidades e recursos que ele não precisava ir buscar porque chegavam até ele. Marco Aurélio governava com uma filosofia sobre valor que desconcertava seus contemporâneos mais transacionais. Em vez de perguntar o que vai ganhar de cada situação, perguntava o que pode criar de genuinamente valioso nessa situação. Essa inversão, mantida ao longo de décadas, criou uma forma de operar que atraía as melhores pessoas, as melhores oportunidades e os melhores resultados para o império, porque o valor criado era inegável. A lei do valor que magnetiza tem uma aplicação prática. Em qualquer área onde você quer manifestar mais, a pergunta central é: que valor genuíno estou criando que as pessoas ao meu redor encontrariam difícil de obter em outro lugar? Quando a resposta é clara e real, a manifestação segue como consequência natural. Quando a resposta não é clara, o trabalho começa aí. Comente: eu manifesto criando valor que atrai o que desejo naturalmente. Número 6. A lei da consistência que supera o talento. Sêneca escreveu algo que vai contra a narrativa de que manifestação é para pessoas especialmente dotadas. A consistência é mais rara e mais valiosa do que o talento. O mundo está cheio de pessoas talentosas que não chegaram a lugar nenhum porque foram inconsistentes. E está cheio de histórias de pessoas comuns que chegaram longe porque foram extraordinariamente consistentes. A consistência é o mecanismo mais poderoso de manifestação que existe, porque é o que transforma intenções em realidade ao longo do tempo.
Você pode ter a intenção mais clara e o desejo mais intenso. Sem consistência na ação, a intenção permanece intenção e o desejo permanece desejo. Com consistência, mesmo que a ação cotidiana pareça pequena e insuficiente, o composto que se cria ao longo do tempo é transformador. Marco Aurélio escrevia no diário todos os dias, estudava todos os dias, examinava suas ações todos os dias, não porque cada dia individual produzia uma transformação visível, mas porque cada dia era um tijolo numa construção que ao longo de décadas criava algo que nenhum esforço esporádico, por mais intenso, poderia ter criado. Epicteto ensinava que a maioria das pessoas superestima o que pode manifestar em um mês e subestima dramaticamente o que pode manifestar em 5 anos de consistência genuína. E que o segredo para os 5 anos de consistência é tornar a ação cotidiana simples e sustentável o suficiente para que possa ser mantida mesmo nos dias difíceis, mesmo quando a motivação está baixa, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. A lei da consistência que supera o talento tem uma aplicação simples. Identifique a ação mais importante que você pode tomar todos os dias na direção do que quer manifestar. Torne essa ação tão específica e tão simples que você não possa usar falta de tempo ou de energia como desculpa para não fazê-la. E comprometa-se com ela por 90 dias antes de avaliar se está funcionando. 90 dias de consistência real revela mais sobre o que é possível do que qualquer visualização intensa. A lei da consistência, que supera o talento, tem uma aplicação simples. Identifique a ação mais importante que você pode tomar todos os dias na direção do que quer manifestar. Torne essa ação tão específica e tão simples que você não possa usar falta de tempo ou de energia como desculpa para não fazê-la. E comprometa-se com ela por 90 dias antes de avaliar se está funcionando. 90 dias de consistência real revela mais sobre o que é possível do que qualquer visualização intensa jamais revelaria. O segredo que Epicteto ensinava sobre consistência é que ela não precisa ser heróica para ser eficaz. Não precisa ser a ação mais ambiciosa possível todos os dias. Precisa ser a ação mais sustentável possível todos os dias, porque uma ação pequena mantida por 5 anos cria resultados muito maiores do que uma ação grande mantida por 5 semanas antes de ser abandonada por exaustão ou por falta de resultado imediato. Escreva nos comentários: minha consistência diária manifesta o que meu talento sozinho nunca criaria. Número 7. A lei do desapego que acelera. Aqui está o paradoxo central da manifestação estoica, que a maioria das pessoas nunca entende completamente. O desapego do resultado não retarda a manifestação, acelera. Marco Aurélio governava com uma filosofia sobre resultado e esforço que parecia contradição para seus conselheiros mais pragmáticos. Faça o melhor possível e solte o resultado, não como resignação ao fracasso, como sabedoria sobre onde o seu poder real está e onde ele não está. Quando você está apegado ao resultado de forma ansiosa, esse apego cria uma qualidade de presença e de ação que é menos eficaz do que a ação tomada a partir da clareza e da tranquilidade. O negociador ansioso que precisa desesperadamente do acordo fecha em condições piores. O criador ansioso que precisa de aprovação produz conteúdo que reflete essa ansiedade. O profissional ansioso que precisa do resultado agora toma atalhos que comprometem a qualidade que criaria o resultado duradouro. Sêneca descrevia o desapego estoico com uma precisão que desfaz o equívoco mais comum. Não é indiferença ao resultado, é liberdade em relação ao resultado. Você se importa profundamente com o que está criando. Você age com todo o comprometimento disponível e você solta a necessidade de que o resultado chegue de uma forma específica, num prazo específico.
Porque a necessidade ansiosa de que chegue assim cria exatamente a qualidade de ação que o impede de chegar. Epicteto ensinava que a manifestação mais eficaz acontece quando você está completamente comprometido com o processo e completamente solto em relação ao resultado. Comprometido o suficiente para agir com excelência. Solto o suficiente para que a excelência não seja comprometida pela ansiedade do resultado. Comente: eu ajo com tudo que tenho e solto o resultado com confiança no processo. Número 8. A lei do ambiente que forma. Marco Aurélio escreveu algo que a neurociência moderna confirmou com décadas de pesquisa. O ser humano é formado pelo que habita repetidamente. Habite sabiamente. Essa lei tem implicações diretas para a manifestação, porque o ambiente que você habita, físico, relacional e mental, molda quem você se torna. E quem você se torna determina o que você manifesta. O ambiente relacional é o mais poderoso dos três. As 5 pessoas com quem você passa mais tempo definem os padrões que você considera normais, as possibilidades que você considera reais e os limites que você considera inevitáveis. Se as 5 pessoas mais próximas acreditam que certa prosperidade é impossível para alguém como você, essa crença entra no seu sistema de forma que você provavelmente nem percebe. E crença sobre o que é impossível para você é a barreira mais eficaz de manifestação que existe. Sêneca escolhia seus companheiros com uma deliberação que seus contemporâneos achavam excessiva. Não por esnobismo ou arrogância, porque havia entendido que cada pessoa com quem passava tempo regularmente estava contribuindo para moldar quem ele era se tornando. E que quem ele estava se tornando determinava o que ele era capaz de criar e manifestar. Epicteto dizia que você não pode controlar completamente o ambiente em que nasce ou cresce, mas pode exercer controle significativo sobre o ambiente em que escolhe habitar como adulto. E essa escolha, feita com consciência e com critério, é um dos investimentos de manifestação mais poderosos que existe. A lei do ambiente que forma tem uma aplicação que pode ser avaliada agora. Olhe para as 5 pessoas com quem passa mais tempo. Elas estão te puxando em direção a quem você quer se tornar ou em direção a quem você já é? Essa avaliação honesta revela mais sobre sua trajetória de manifestação do que qualquer técnica de visualização. A lei do ambiente que forma tem uma aplicação que pode ser avaliada agora. Olhe para as 5 pessoas com quem passa mais tempo. Elas estão te puxando em direção a quem você quer se tornar ou em direção a quem você já é. Essa avaliação honesta revela mais sobre sua trajetória de manifestação do que qualquer técnica de visualização. E além das pessoas, examine o ambiente de informação que você habita. O que você consome regularmente, os vídeos, os livros, os podcasts, as conversas, está moldando sua percepção do que é possível e do que você merece. Quando você substitui conteúdo que confirma limitações por conteúdo que expande perspectivas, você está mudando o ambiente mental que está te formando todos os dias de forma silenciosa, mas poderosa. Escreva nos comentários: eu habito ambientes que me formam na direção do que quero manifestar. Número 9. A lei da paciência que não desiste. Epicteto disse algo que toda pessoa no meio de um processo de manifestação precisa ouvir no momento exato em que está se sentindo tentada a desistir. A maioria das pessoas para exatamente quando estava prestes a vencer, não por falta de capacidade, por falta de paciência para deixar o processo chegar onde estava indo. A manifestação real tem um timing que raramente corresponde ao timing que a ansiedade define como adequado. O negócio que parece estar demorando demais para escalar está muitas vezes a poucos ajustes de um ponto de inflexão.
O relacionamento que parece não estar evoluindo está muitas vezes a algumas conversas honestas de uma profundidade que muda tudo. O projeto que parece não estar ganhando tração está muitas vezes a alguns meses de visibilidade que transforma o alcance. Marco Aurélio enfrentou situações ao longo do seu reinado onde a tentação de abandonar o que estava construindo era genuína e tinha argumentos que pareciam razoáveis. E a prática que o mantinha consistente não era motivação ou entusiasmo constante. Era a clareza sobre o porquê do que estava fazendo que persistia mesmo quando o como estava difícil e quando o quando parecia incerto. Sêneca descrevia a paciência estoica não como resignação passiva, mas como confiança ativa no processo. Você age com tudo que tem hoje. Você confia que o processo correto executado com consistência suficiente cria o resultado que busca. E você não interrompe o processo antes de dar a ele o tempo que precisa para se completar, mesmo quando a visão do resultado final temporariamente desaparece por trás dos desafios do momento. A lei da paciência que não desiste tem uma aplicação que muda tudo quando aplicada com honestidade. Antes de desistir de qualquer processo que você iniciou com intenção genuína, faça uma pergunta honesta. Estou desistindo porque encontrei evidências reais de que o caminho está errado? Ou estou desistindo porque o tempo que o processo está levando é maior do que o tempo que minha ansiedade havia definido como limite? Quando a resposta honesta é a segunda opção, o que parece ser sabedoria de mudar é, na verdade, impaciência disfarçada de pragmatismo. E cada vez que você para um processo certo antes do tempo de maturação por impaciência, você não apenas perde o resultado que estava vindo. Você treina a mente a esperar resultados em prazos que processos reais raramente respeitam, criando um padrão de abandono que se repete indefinidamente. Sêneca descrevia a paciência estoica não como resignação passiva, mas como confiança ativa no processo. Você age com tudo o que tem hoje. Você confia que o processo correto executado com consistência suficiente cria o resultado que busca. E você não interrompe o processo antes de dar a ele o tempo que precisa para se completar, mesmo quando a visão do resultado final temporariamente desaparece por trás dos desafios do momento presente. Comente. Minha paciência com o processo correto é o que separa o meu desejo da minha manifestação. Número 10. A lei do propósito que sustenta tudo. Esta é a lei final e a mais profunda porque é a que determina se as outras 9 vão ser mantidas ao longo do tempo suficiente para criar manifestação real ou vão ser abandonadas quando fica difícil. Marco Aurélio escreveu algo que resume toda a filosofia estoica sobre manifestação e propósito em uma única instrução. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar qualquer como. E no contexto da manifestação, essa instrução revela por que tantas pessoas que têm todas as técnicas certas ainda não manifestam o que genuinamente querem. Porque o porquê não é profundo o suficiente para sustentar a consistência quando o como fica difícil. Quando o que você quer manifestar está conectado a um propósito que genuinamente transcende o ganho pessoal imediato, algo muda na qualidade do comprometimento que você consegue manter. Não porque você se torna super-humano, mas porque o combustível que alimenta a consistência não depende mais de motivação que sobe e desce. Depende de um significado que permanece mesmo quando a motivação está baixa. Epicteto manifestou o que manifestou partindo do zero, não porque tinha motivação constante, porque havia identificado um propósito que tornava o que estava fazendo genuinamente significativo, além do benefício imediato para si mesmo. Ele ensinava, porque acreditava que a sabedoria que tinha poderia libertar outros da forma que havia sido libertado.
Esse propósito sustentava a consistência que a motivação sozinha nunca poderia sustentar. Sêneca escreveu sobre propósito e manifestação com uma clareza que ainda hoje é perturbadora. Sem propósito, você é como um navio sem leme. O vento te move, mas não para onde você quer ir. O propósito é o leme que garante que toda a energia que você coloca no processo, toda a consistência que você mantém, toda a paciência que você pratica, está indo na direção certa. Na direção do que genuinamente importa para você, de uma forma que você pode sustentar ao longo de todo o tempo que a manifestação real exige. Quando você conecta o que quer manifestar a um propósito genuíno e profundo, a manifestação deixa de ser sobre conseguir algo e começa a ser sobre se tornar alguém. E a transformação em alguém é a única manifestação que ninguém pode tirar de você depois que acontece. Quando você conecta o que quer manifestar a um propósito genuíno e profundo, a manifestação deixa de ser sobre conseguir algo e começa a ser sobre se tornar alguém. E a transformação em alguém é a única manifestação que ninguém pode tirar de você depois que acontece, porque o que você conquistou externamente pode ser perdido por circunstâncias. Mas quem você se tornou internamente permanece mesmo quando as circunstâncias mudam. Epicteto dizia que o propósito genuíno tem uma qualidade específica que o desejo comum não tem. O desejo diminui quando satisfeito. O propósito cresce quando expresso. Cada manifestação que vem do propósito cria mais clareza sobre o próximo passo, mais comprometimento com o processo, mais confiança na capacidade de criar o que está sendo buscado. É um ciclo que se autoalimenta de forma crescente em vez de se esgotar com a satisfação. Marco Aurélio descrevia o propósito como a âncora que mantinha tudo conectado quando as tempestades chegavam. Não a âncora que impede o movimento. A âncora que garante que o movimento tem direção e que o navio não vai para onde o vento quer, mas para onde o leme aponta. E o propósito é o leme da manifestação estoica. É o que garante que toda a energia, toda a consistência e toda a paciência que você investe estão indo na direção certa, na direção do que genuinamente importa para você de uma forma profunda e duradoura. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto não manifestaram o que manifestaram através de desejo intenso enviado para forças externas. Manifestaram através de uma transformação interna, deliberada e consistente que tornava o que desejavam uma consequência inevitável de quem se tornaram. O ser que antecede o ter, a clareza que direciona cada passo, a identidade que atrai antes que você peça, a ação que constrói o que o desejo apenas imagina, o valor que magnetiza o que a perseguição afasta, a consistência que supera o talento e o entusiasmo, o desapego que acelera em vez de retardar, o ambiente que forma quem você se torna, a paciência que deixa o processo chegar onde está indo e o propósito que sustenta tudo quando nada mais consegue. Essas 10 leis não são sobre convencer o universo de nada, são sobre se tornar a pessoa para quem o que você deseja é uma consequência natural de quem você é. E essa transformação, quando acontece de verdade, é a manifestação mais poderosa e mais duradoura que existe. Curte esse vídeo se chegou até aqui. Compartilha com alguém que está esperando o universo entregar o que poderia estar construindo. Para selar essa sabedoria, escreve nos comentários: eu manifesto através de quem me torno, não do que desejo. E se inscreve no canal para mais sabedoria que transforma. Até o próximo. Permaneça estoico e permaneça construindo.